Bom dia, amigo. Estamos aqui com mais um programa logo de manhã, fechando esta semana na expectativa de que o final de semana seja agradável, seja feliz, seja abençoado, na expectativa de encontrá-lo no próximo domingo em nossa igreja. Você é nosso convidado para os cultos dominicais da igreja, pela manhã e à noite, ou quem sabe você possa acompanhar os cultos à distância através do rádio, através da internet, ou ainda visitar uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa. Eu só gostaria muito que você não perdesse a oportunidade de, nesse final de semana, estar numa igreja, ouvir a voz de Deus. Certamente Deus tem algo a lhe falar. Por hora, quero deixar um abraço com os que aniversariam hoje, amanhã e depois de amanhã. Os aniversariantes do final de semana sintam-se, portanto, abraçados por nós, e com esse abraço vai o desejo de muitas bênçãos do Senhor e muitas felicidades sobre a sua vida. Agora vamos juntos às Escrituras, vamos juntos à Palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem a nos dizer. No livro do profeta Isaías, no capítulo 10, eu gostaria de ler os primeiros versículos. Acompanhe comigo esta leitura dos versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Bem, esse texto é um libelo contra a injustiça social, contra a atitude de opressão dos poderosos especialmente sobre os pobres. Não é o único texto das Escrituras, especialmente dos livros proféticos, em que esse tema é levantado. Vamos encontrar muitos textos na Palavra de Deus, principalmente nos textos dos profetas, onde a verdade de Deus aparece em relação a isto. Deus, por diversas vezes, usa seus servos profetas para clamarem contra a opressão, contra a injustiça social, contra os desequilíbrios, contra os desmandos por parte dos poderosos. E aqui o texto fala especificamente daqueles que decretam leis. Num primeiro momento, talvez pudéssemos imaginar que isso se referiria exclusivamente àqueles que fazem parte do poder legislativo, na estrutura de poder do Brasil. Mas nós lembremos-nos de que no Brasil também o Poder Executivo decreta, ou seja, também faz leis. E ultimamente até o próprio Judiciário tem se achado no direito de legislar em alguns assuntos, como tem acontecido em alguns instantes. Na verdade, a gente acaba percebendo que o fazer leis deixou de ser prerrogativa exclusiva do Legislativo, como fora no passado. Mas a ideia aqui não se refere exclusivamente à feitura de leis, à redação de normas. A ideia é mais geral. A ideia fala daqueles que detêm o poder e de alguma forma se valem disso para oprimir. De alguma forma criam condições, sejam leis, sejam circunstâncias, sejam contextos, para que a opressão se estabeleça. É óbvio que quando pensamos na nação brasileira, muito desta opressão sobre os pobres ocorre num contexto de corrupção. Uma das maiores tragédias, das maiores calamidades que se abatem sobre o povo brasileiro justamente é a corrupção, onde muitos valores são desonestamente desviados de sua finalidade. E o que acontece inevitavelmente é que necessidades não são supridas, é que as carências permanecem lá. E justamente aqueles que não têm o poder, aqueles que são limitados no exercício do poder, esses sejam mais fortemente atingidos e esses sejam as principais vítimas de um processo injusto, de um processo opressor como este. A palavra de Deus nos lembra então que a posição de Deus é muito clara. O nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, que ama a todos indistintamente, que nos propõe que o que nos move seja também uma atitude de amor, é um Deus que claramente fala contra
a injustiça social, contra a opressão, contra os desmandos, contra a desonestidade, contra a corrupção e contra diversas outras coisas que acabam provocando o sofrimento justamente sobre aqueles que menos podem, sobre aqueles que mais vulneráveis são. Significa nos dizer que somos alertados pela palavra de Deus a ser promotores da justiça. E isso pode acontecer de diferentes formas. Nos últimos dias, últimas semanas praticamente, no contexto aí de Copa das Confederações, o Brasil tem sido sacudido por diversos protestos, por diversas manifestações de pessoas que se colocam contrários a uma série de problemas encontrados em nossa pátria. É claro que o que mais nos incomoda, o que mais nos perturba, são elementos como a corrupção, o desvio de recursos e a falta de prioridades na distribuição dos recursos existentes, quando as necessidades que deveriam ser vistas como prioridade não o são. E as decisões são tomadas muitas vezes a partir do critério do interesse pessoal e não coletivo, ou a partir do critério da conveniência política e não dos efeitos administrativos. Muitas vezes a gestão da nação acontece de forma irregular, incorreta e falta de sabedoria, justamente porque as decisões não são tomadas pelos critérios que deveriam pesar na hora dessas decisões. Numa situação como essa, precisamos ter claras duas atitudes a serem tomadas. A primeira, no âmbito coletivo, é preciso agir como povo em defesa de bandeiras como a justiça, como a honestidade, como a correção, como a sabedoria nas decisões, como a prioridade do atendimento às maiores necessidades do povo. Individualmente, a proposta das Escrituras é que assumamos pessoalmente uma atitude de honestidade, de correção, porque é incoerente pregar contra as desonestidades coletivas e as decisões públicas, quando no terreno individual o indivíduo e a pessoa buscam interesses próprios, interesses pessoais, não luta pela igualdade no terreno individual e pessoal, não se preocupa com o outro, mas a postura e a atitude são permanentemente egoístas. Nós precisamos, ao tempo em que combatemos no terreno coletivo as desigualdades e as injustiças, assumamos também, pessoalmente, uma postura muito mais altruísta, muito mais cuidadosa em relação ao outro. É isto que nos propõe a palavra de Deus. Vamos orar juntos nesse instante? Pai querido, reconhecemos os nossos erros como indivíduos e como nação. Reconhecemos que em decorrência desses erros, algumas vezes há sofrimento, há privações, há dificuldades. E nós te pedimos, Pai, que Tu nos ajudes, concedendo-nos a sabedoria para nos posicionarmos em relação à nossa pátria, que substituamos a omissão pela disposição para levantar as verdadeiras e dignas bandeiras. Que individualmente nossa postura em relação ao próximo seja de muito mais amor e muito mais altruísmo do que tem sido algumas vezes. Sê conosco, guia-nos, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.